virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do nono ano. E a matéria é Comunidade de Estados Independentes, também conhecida como CEI. Bom, a gente vai entender um pouco mais do processo de histórico da formação da União Soviética, né, da Rússia, do processo de revolução, para que a gente possa entender a CEI propriamente. A gente já adianta que a CEI é conhecida como Comunidade de Estados Independentes, né, e é uma união entre entre a Rússia, né, e as antigas áreas aliadas. Então, para a gente entender um pouco mais, também facilita a gente entender um pouco mais o que a gente viu até agora sobre divisões na Europa, sobre o processo do comunismo, ajuda a gente compreender um pouco mais o panorama da Europa, olhando um pouco mais para o histórico, né? Então, para a gente entender um pouco mais qual é o histórico da Revolução de 1917. Pressões internas na Rússia czarista durante a Primeira Guerra Mundial aumentaram a insatisfação com a monarquia e a sua política de continuar a guerra. O czar Nicolau II abdicou em fevereiro de 1917, após a agitação generalizada em Petrogrado. A gente não vai aqui entrar muito a fundo em relação ao processo da formação da União Soviética, do processo de disputa, porque isso é um tema que é muito melhor abordado pelo professor de História, né? A gente vai aqui dar um panorama geral para que a gente possa situar esse passado e compreender as características que a gente vai encontrar na CEI. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é esse histórico, né? E vai iniciar, a partir dessa queda do czar, vai iniciar um período conhecido como Guerra Civil Russa, né? Principalmente porque nesse momento você tem a disputa entre dois exércitos, né? O branco e vermelho. E uma coisa interessante, né? Triste, mas de fato é que o czar Nicolau II e a sua família foram assassinados pelos revoltosos desse período. Quando a gente fala, só um adendo, quando a gente fala em pressões, boa parte da população russa não era favorável à manutenção da guerra, porque ela estava sendo muito custosa, né, e estavam diminuindo muito, criando muitos problemas e muita insatisfação, principalmente entre os camponeses que queriam reforma agrária, que queriam melhorias dentro da Rússia e não eram atendidos. Então, como forma de crescente insatisfação, essa população vai invadir o castelo e vai tomar a família toda do czar como reféns, né, presos. Eles tentam negociar para a Alemanha para ver se eles conseguem liberar a família, mas isso não acontece. E aí eles são mortos. Inclusive, uma lenda muito famosa em torno dessa questão foi a possível salvação, né, a manutenção da vida de uma das princesas, na verdade, uma grã-duquesa, filha do czar. Ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino, e a filha mais nova, né, a menina mais nova, o menino era o caçula, mas a filha mais nova chama-se Anastácia. Durante muito tempo se acreditou que ela tinha sobrevivido à morte, né, da família toda, que ela continuava viva, mas que estava perdida por aí. Inclusive, várias lendas e várias impostoras surgiram dizendo ser Anastácia, uma muito famosa, manteve isso durante muitos anos, depois descobriu que ela estava mentindo. Inclusive, até um clássico da Disney tem esse nome, Anastácia, conta a história da princesa. Claro que esse clássico ele é totalmente historicamente equivocado, né, para começar, porque já descobriram que a Anastácia de fato foi morta junto com a família toda, né, que foi assassinada, e também porque ele muda toda a história, muda toda o processo. Ela se inspira um pouco numa das histórias contadas por uma das impostoras mais famosas. Essa aqui é uma reunião em Petrogrado, né? Então isso mostra um momento de grande ruptura a partir de 1917. Bom, e aí como isso vai se desenvolvendo? Em 27 de dezembro de 1922, né, então o fim dessa guerra civil, a Conferência Plenipotélica das Delegações da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, a República Socialista Federativa Soviética aí você vai ver que tem uma série de repúblicas que vão participar. Alguns símbolos estão aqui, inclusive, né? A República Transcaucasiana, a República da Ucrânia, a República da Bielorrússia, aprovaram a formação da União
Soviética e a declaração da criação da União Soviética, que formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Rússia vai, claro, desenvolver um papel importante, mas tem uma série de repúblicas em volta que também vão assinar. Esses dois documentos foram confirmados pelo primeiro Congresso Soviético da União Soviética, assinado pelos chefes da delegação. Entre eles, tem uma série de chefes aqui, né, o Mika, enfim, importantes, e eles depois, durante muito tempo, vão ser liderados, né, tem muitas ideias, eles vão utilizar várias ideias, principalmente do marxismo, né, que é uma corrente que vai desenvolver o fim da propriedade privada, e tem vários líderes que vão se destacar, entre eles Lenin e o Stalin, né, que são as figuras mais marcantes desse período. Então, durante muito tempo, a gente tem a criação dessa potência, e a União Soviética vai realmente configurar como uma potência até a sua queda nos anos 90. Então, vocês têm aí bastante tempo de crescimento da União Soviética e controle desse leste europeu e de outras áreas de influência, rivalizando ali com os Estados Unidos em relação à potência, né? Eles perderam a Guerra Fria, mas durante muito tempo eles vão manter essa importância. E o declínio da União Soviética ele vai acontecer especificamente a partir da década de 80. Então, durante o governo de Gorbachev, que é esse aqui, ele sempre vai ser marcado por essa mancha que ele tem na cabeça, que é bem emblemática, foi introduzida a perestroika. Isso é um fato muito importante. Para a gente, mais importante do que o histórico que a gente viu até aqui. O que a gente viu até aqui é contextualização. Aqui a gente está vendo medidas específicas de mudança na economia e no modelo da União Soviética. Então, a perestroika é uma reestruturação da União Soviética e juntamente com a Glasnost, que é a transparência. Então, você tem uma mudança econômica, uma mudança política que tinha o objetivo de reorganizar os setores da sociedade soviética. Então, você tem uma adoção de uma mudança, de uma reestruturação econômica e política para começar a abrir, na verdade, para tentar adaptar, uma vez que a relação e a própria tensão dentro da União Soviética já era muito grande. No sentido literal, a perestroika tem como significado reconstrução. Introduzida na União Soviética, no Congresso do partido, afetou profundamente os rumos do país e criando uma nova política, nova forma de política. É bom lembrar que a União Soviética ela vai apostar muito numa política armamentista, vai apostar muito numa lógica avessa a uma economia capitalista, que vai promover acesso a bens, acesso ao consumo, né? Uma lógica socialista não vai se aplicar o acesso ao consumo. Então, a qualidade de vida da população ela era muito prejudicada, principalmente porque as pessoas muitas vezes não tinham acesso a lazer, né? Não era muito pensado nisso, a comida era racionada, os produtos, o consumo dos produtos era racionado, e essa insatisfação vai aumentar e vai abalar politicamente e economicamente também a União Soviética, porque ela vai focar muito numa indústria armamentista e vai esquecer um pouco o bem-estar, enquanto o capitalismo oferece uma série de benefícios, uma série de acessos, né, ao consumo, e aí, inclusive nos lugares onde você tem um contato entre socialismo e capitalismo, essa propaganda dos benefícios do capitalismo fica muito marcada. Então isso vai acabar aumentando também as tensões e levando ao declínio. A partir de agora a gente vai começar a estudar outras características desse declínio e um processo de fragmentação que vai acontecer também levado pelo fim da União Soviética. Que o marco, como a gente já viu alguns momentos aqui, o marco desse declínio é a queda do Muro de Berlim, e aí a partir desse momento a União Soviética começa a cair. Então a gente viu que tem duas reformas importantes, a perestroika e a Glasnost, que vão fazer mudanças profundas políticas e econômicas na intenção de tentar adaptar a União Soviética à realidade, né, e ao fato de que a adoção do modelo que eles tinham, né, lembrem-se sempre que a gente tem economia de mercado e economia planificada. A União Soviética é uma economia planificada e ela não estava funcionando muito bem nesse sentido. Então é um momento de declínio. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau!